Então, pessoal, estamos hoje com mais um PeritaCast. Agora a pauta são os setores, tá? Vamos estar trabalhando o staff da Perita para que você, cliente, consumidor, parceiro, possa entender como a Perita pode ajudar você a solucionar os seus problemas. Nossa empresa ela foi idealizada em funcionar como um hub, como um mix de soluções, de modo a dar staff tanto à nossa concorrência, como dar suporte a nossos clientes. Então as nossas atividades elas são pautadas exclusivamente em preencher aquelas lacunas que existem dentro da construção civil. E estou aqui hoje com o setor de perícia, avaliação e auditoria, né? Quem está compondo a mesa comigo aqui é Everson, engenheiro civil, especialista em perícia, avaliação e auditoria, especialista em engenharia de segurança no trabalho. 5 anos atuando no mercado. Eu estou aqui com Beatriz, estagiária que dá aula em muito engenheiro, já constrói laudos bacanas, vários desenvolvimentos, e com Orca, engenheiro civil, químico, doutor em química, correto, Orca? Doutor em química. Doutor em química, toda uma trajetória com muita experiência, e junto nós temos aqui uma equipe que fortalece sempre um laudo melhor. E a conversa de hoje ela vai ser pautada basicamente em algumas soluções que a gente vem enfrentando no mercado. Então a ideia aqui hoje, pessoal, é de comentar um pouco dos trabalhos que a gente enfrenta para que o nosso público ele possa entender como em cada situação a gente pode ajudar. E a gente sabe que em perícia não existe uma fórmula de bolo, não existe uma receita. Então cada caso é um caso e temos que ter uma ótica, né, para cada um deles. E eu queria começar hoje falando, Orca, de um caso recente. Vamos começar de repente num trabalho menor. Foi um último cliente que a gente atendeu, né, que tinha um problema numa caixa de ar-condicionado. Queria que você falasse um pouco pra gente o que você se deparou, qual foi a impressão que você teve quando a gente chegou na casa da cliente, que ela estava assustada, né, não tinha sem orientação, querendo ajuda para resolver um problema teoricamente simples, correto? Qual era o caso? Exatamente. Pra gente acaba sendo alguma coisa simples, né, mas para quem tá vivendo aquilo, é um problema bastante grande que você chega e fica até sem ter o que falar, porque você está olhando, está vendo destruição, está vendo... E uma coisa que realmente foi simples, uma chuva onde a caixa do ar-condicionado não suportou, a água entrou e acabou destruindo tudo, e por uma falta de sorte ainda maior, eles tinham acabado de fazer uma reforma, acabaram de assentar pisos de madeira, substituíram a cerâmica por madeira. Destruição total, guarda-roupa, destruição total. E mais o próprio equipamento que eles colocaram lá, que fica aquela dúvida, né? Tudo bem, é um ar-condicionado, ele está feito para tomar chuva, mas não para ficar inundado. Mergulhar na chuva, não é um ar-condicionado, nem um mergulhador, né? Exatamente, não é um submarino, nem amarelo ele é. Exatamente. E o caso lá era aparentemente simples, né? Parece que instalaram a caixa de concreto e o dreno que era para estar posicionado, né, faceado com a extremidade da caixa, ele estava sobreposto. Impedindo porque a água escoasse, né? E não tinha aqueles drenos de escoamento, que geralmente se faz por segurança, é o que a gente chama de backup. Certo. E aí terminou entrando aquela água, choveu, acumulou, e a água terminou retornando, causando todo esse prejuízo. Muita água, nós tivemos muita chuva aqui nesse mês passado, né? E acontece que é uma situação realmente simples, tá? Mas acontece que isso aí foi visto anos depois. Era um local onde não tinha o ar-condicionado, tá? E ele era coberto com a parede de gesso, e essa parede de gesso, para ser suportada, acaba se criando naturalmente uma contenção de gesso. A hora que foram instalar, não perceberam que aquele cano, que é o dreno, estava um pouco mais alto, então formou uma laminazinha d'água, que não deveria ser muito problema, mas eles tiraram aquela contenção para que o aparelho ficasse nivelado. Eles tiraram aquela contenção que não era a função dela, mas estava segurando. Então fica aquela história, né? Pô, esse prédio, vocês estão morando aí há X anos, nunca aconteceu isso. Já teve chuva, mas nunca tinha tirado também essa contenção. Então aí acaba ficando um pouco difícil para poder... entender que é um problema que vem desde lá da construção. Tá falando aí de um vício, então, oculto. O vício oculto. Que a gente não tem como perceber, só percebe quando tem uso, né? Tem que usar 2 anos depois, quando ela está no ar-condicionado, que o problema se manifestou. Na verdade, o problema não foi a instalação da ar-condicionado, foi a retirada da placa de gesso que estava segurando aquela água. O Everson acompanhou a diligência, né, Everson?
Eu acho que a gente pôde perceber lá, quando chegou a pessoa, ela não tinha muito conhecimento de engenharia, estava bem assustada, não sabia para onde correr, já tinha tentado conversar com a construtora, né? Parece que sem sucesso, e muito preocupada com os danos, né? Isso, é um transtorno que causa, né? Um túnel simples, mas para a senhora lá, danos no material ali, piso, guarda-roupa, então, só que passa vários tempos lá, juntando dinheiro para poder comprar seu material. Então, quando compra e vê aqui dali aquela situação por causa da água, né? Coisa assim, que acontecer aqui, então a pessoa fica muito triste ali, aquele transtorno. O semblante é claro. Exatamente. Né? Sem saber para onde vai, como agir, como que fazer. Então procurou ajuda com o condomínio, outros e não teve o sucesso. Ainda mais quando você tem o retorno, né? Exato. Aí o pessoal já fala, não, mas você já está morando aí há tanto tempo, não aconteceu, então meio que se vira. E não estava instalado o ar-condicionado. Exatamente. O que eu achei interessante, na realidade, naquela situação, foi justamente essa cultura do mercado que vem mudando, né? A gente, por exemplo, há muito tempo atrás, era incomum um síndico recomendar um engenheiro, um especialista. E lá, naquele caso, foi justamente ela parece que procurou o condomínio recomendou empresas especializadas para auxiliar ela com parecer, né? E achei bacana porque, poxa, o próprio condomínio, ao invés de simplesmente se omitir, poxa, contrata um profissional para ter uma constatação do dano, né? E a gente pediu nota. E quais foram os documentos que você solicitou a ela vocês solicitaram a ela para ela poder pleitear esse reembolso, essa indenização? O que foi que ela forneceu pra gente? Nós solicitamos os chamados que ela teve, os contatos que ela teve, condomínio e construtora, assim com a resposta deles com outros documentos, tipo plantas, para poder ajudar ali como é que é a questão da parte de dreno, ver como é que é o ar-condicionado, instalação, os dados dela também, que seria importante para poder exatamente, poder construir o laudo, precisa dos dados dela, são os básicos. Porque tem uma configuração padrão, né? Tem normativa que a gente tem de acordo com as normas, né? Então a gente não pode simplesmente escrever, a gente tem que ter uma normativa que atende, que é a NBR-DP. Exatamente. E uma coisa que chama muito a atenção e que faz a gente até refletir um pouco é que dentro de um dos documentos foi um documento de compra. Ou seja, ela acompanhou isso aí desde lá da planta, tá? Então não é assim alguém que você possa falar, pô, você tá com um problema, pô, o problema é seu, tá? Ela tem uma vivência dentro daquele empreendimento todo. Ela é parte daquele empreendimento. Então ela merece. Se ela não tem quem possa dar respaldo, tá? Ela vai procurar, tá? E sorte dela achar. Inclusive ela demonstrou muito agradecimento, ela agradeceu a toda a equipe, falou da atenção, porque a gente tem que terminamos tendo que ter aquele cuidado de atender o cliente, ele está no meio de uma dor, ele está no meio do processo que envolve prejuízo. Então chega a equipe de perícia, nosso trabalho ele é remunerado, é um trabalho de expert, não é barato. Né? No geral ele não chega a ser barato somente para quem está dentro de um prejuízo, mas é um trabalho que oferece a possibilidade dele conseguir uma indenização. Então a gente tem que ter esse cuidado da anamnese, mas ela ficou muito satisfeita porque a percepção da cliente, o feedback que ela nos deu, é que ela se sentiu amparada, se sentiu acolhida. A partir dali ela se sentiu segura para poder continuar a jornada dela, tendo uma perspectiva de sucesso. E aí, trazendo para outro cenário, um documento Mola Mestra, Bia, no caso específico, a gente teve a questão do plano de manutenção. Foi solicitado o plano de manutenção, e o plano de manutenção não existe previsão de manutenção para o dreno da caixa de ar-condicionado. O que caracteriza ele como um vício realmente oculto, um vício endógeno, né? Ou seja, de ordem de projeto ou execução. E aí, Bia, sobre o plano de manutenção, né? A gente tem o caso, por exemplo, de um condomínio, a gente fez uma perícia judicial, né? E me fala aí qual foi a sua perspectiva com relação ao plano de manutenção. Me diga se ele foi mola mestra no processo para a gente construir o nosso trabalho, que neste caso não era de assistência técnica era de perito judicial. Estávamos trabalhando para o juiz. E aí me diga qual foi a pauta do plano de manutenção, o que ele serviu para a gente respaldar nosso trabalho. Exato, o plano de manutenção, ele foi a base que nos orientou para dar seguimento na perícia. Porque, de início, esse caso, ele já começou assim um pouco a questão que eles utilizaram, o documento de inspeção predial, que eles utilizaram para judicializar o caso, já complicou um pouco, porque haveria questões que são problemas endógenos e problemas exógenos, operacionais. E aí,
nessa parte foi quando a gente foi seguir o plano de manutenção, para ver de onde estava essa origem, se esse problema seria endógeno ou exógeno, se foi seguido esse plano de manutenção, se o condomínio fazia as manutenções e não apenas queria só esperar por respostas judiciais. Então, em certa parte, o plano de manutenção não foi seguido e aí foi desenvolvendo uma série de consequências a partir do não cumprimento das manutenções preventivas previstas, né? No caso, lá em Tela, era um condomínio de médio alto padrão, né? E o trabalho que eles utilizaram, que é o que você quis dizer, da inspeção predial, para poder fundamentar uma perícia, para solicitar um pleito judicial. A inspeção predial é uma ferramenta diagnóstica, né? A gente sabe que ela vai servir justamente para a gente classificar aquilo que está ruim, o quanto está ruim, gravidade, urgência, tendência, para a gente poder eleger prioridades de solução. E o engraçado é que naquele caso em específico, a inspeção predial ela trazia recomendações, né, apontando aquilo que estava ruim, ou seja, que era uma falha endógena de projeto e execução, e trazia também falhas operacionais, né? Ou seja, era um documento que criava provas contra o próprio condomínio, pela omissão de manutenções. E o que foi que eles falaram pra gente é por que não executavam as manutenções? Você lembra qual foi? Por que eles não executavam? Que entraram na justiça? Por que eles não estavam executando as manutenções preventivas ao longo de quase 10 anos? Então, a justificativa deles foi que eles receberam uma orientação, né, por parte do advogado deles, para não fazer nenhuma alteração e esperar uma resposta judicial. É aí até onde entra o ponto da questão do suporte que o cliente tem, né? Da orientação que ele tem. Porque eles não fizeram por conta de uma orientação que... Técnico jurídico, não técnico em engenharia, né? Que eles deveriam ter buscado orientação de um assistente técnico em engenharia para poder explicar a ele o impacto das omissões daquelas manutenções e as consequências que aquilo ia trazer para eles. E não foi o que aconteceu. Eles terminaram omitindo as manutenções, que terminou fazendo com que o problema se agravasse. Né? E aí no final acaba até parecendo que que acabam usando isso para justificar não fazer manutenção. Porque a manutenção acaba tendo custo, tem gasto, tempo que vai, né? Principalmente se não tiver quem ajude a fazer, porque dentro do condomínio, às vezes, é uma pessoa para cuidar de tudo. Então acaba usando esse, não, nós temos aí, eu estou vendo que está caindo, mas eu não vou mexer, porque falaram para não mexer. Sim, quem falaram? Na verdade, eu já queria mexer, mexer. Aí já dizem, não mexa não, aí a gente vai segurar na expectativa. Foi só o lote. Então, e no trabalho de perícia judicial, a gente está fazendo um trabalho imparcial, correto? A gente não está ali medindo para lado A ou lado B, ou seja, é dentro do bom senso e dentro do técnico, dentro do normativo, aquilo que realmente é razoável. A gente não pode estar fazendo juízo de valor porque a gente tem normas para se basear. E a norma de manutenção, ela tem as suas previsões, né? Ninguém compra um carro e diz que não vai trocar óleo, passa 5 anos sem trocar o óleo e vai querer usar a garantia de motor. Isso não acontece. Tem que realmente fazer o mínimo necessário para que o sistema continue operacional. E Everson, que é nosso especialista aí na parte de inspeções, de vistorias, além disso, tinham várias outras anomalias, né? Sim, tinha vários ali, né? Voltando um pouco a parte que o Orc estava falando, realmente o problema, no início do problema, você conseguir resolver ali, o custo é baixo. E o tempo que passa para resolver, ou seja, de 1 ano, com 5, 6 anos a mais, quanto mais tempo, maior vai ser o gasto. Ali fora o transtorno que vai acontecer. É a lei do Sitter, né? Que você gasta 10 vezes mais fazendo corretivo do que o preventivo. Nesse caso, o condomínio abriu mão do preventivo. E o transtorno que vai ser com os moradores? Vai ser imenso ali, acaba podendo ficando ali. Prejudica o uso, né? Prejudica a própria operação, né? O que não é salutar, né? Exato. Não é adequado. E nesse caso aí, então a gente teve uma SPO, só para a gente poder contextualizar para quem está assistindo a gente. É uma perícia judicial que foi provocada com base numa ferramenta inspeção, ou seja, uma ferramenta totalmente inadequada para aquela finalidade, né? Deveria ter contratado um parecer técnico específico, um laudo pericial, trazendo as responsabilidades e as omissões. E aí usaram a inspeção por quê, na sua percepção? Por que eles usaram a inspeção e não a perícia? Isso. A gente não tem como responder, porque quem responder, mas quem vai percepção, o que foi, por que eles usaram aquilo? Eu tenho a minha, eu vou dizer no final. Bom, essa questão de qual ferramenta utilizar acabou chegando que, justamente por falta da orientação, era o que eles tinham ali, né? Foi feita uma inspeção predial de diversas as chamadas ocorrências que o condomínio viu por parte dos moradores, e então eles preferiram fazer uma inspeção predial, que seria o checklist,
de todas essas inconformidades que estavam, e como já estavam com elas presentes, né, resolveram judicializar. Pronto. Você acha que eles usaram a inspeção por quê? Você, ao invés de contratar uma perícia, qual a sua percepção sobre o uso daquela inspeção, aquela ferramenta e não adequada? Por que você acha que o cliente leigo geralmente faz esse tipo de confusão? Você entende que é por falta de orientação técnica, na sua percepção? Às vezes é questão de informações, né? O pessoal não acha que perícia é mais questão de acidente de carro, algum assassinato, alguma coisa assim. Na engenharia eles não assimilam ainda um pouco. O que é a perícia, como pode ajudar, como pode auxiliar? Eles vai mais com inspeções. Então, acredita que seja isso. Eu vejo pessoas, existe perícia para parte de engenharia, não é só quando o prédio cai, não. Geralmente pensam nisso, caiu o prédio, agora vai ser a perícia. Pensa que a perícia é digamos assim, é uma atividade que o juiz pede, só que ele pode fazer um laudo pericial dele, né? Exatamente. Sabe? E outra parte fazer a dela, e o perito vir para poder trabalhar do juiz, para poder emitir opinião de confiança para o juiz. E você, por que você... Aí tem muito medo, né? Eu vou contratar uma perícia, né? A perícia vai vir para achar problema, para achar defeito, para me fazer gastar dinheiro. Então, para mim, eu vejo isso aí. E cai tudo isso aí, cai no que Bia estava falando. É falta de orientação, falta de conhecimento, né? E a falta de orientação, de ter que o Oriente não vai fazer isso, vamos dar uma olhada nisso aí, fazer essa perícia, tal, para daí a gente desenrolar o que puder acontecer, né? A minha visão é um pouco mais comercial, né? Então, assim, como eu já venho atuando há muito tempo, que eu pude perceber minha leitura de mercado. Eles contrataram uma inspeção, no final da garantia que ele entende que era real de 5 anos, eles contrataram a inspeção por ser um instrumento mais barato e dar um check-up geral, que não é instrumento adequado, porque ele vai dar ali providências voltadas à manutenção, ou seja, ele não vai instrumentar a perícia em si. E contratou a inspeção e usou ela para justamente não gastar com a perícia. É o que o Bia falou, eu tenho na mão, eu vou empurrar o que eu tenho. Nisso eles fragilizam consideravelmente o direito deles, porque aquilo que de repente poderia estar certo, instrumentado, devidamente documentado por alguém, um profissional de engenharia ou arquitetura habilitado para fazer perícia, que fosse proteger os direitos dele, ele botou na mesa um check-up geral, que não é o caso. Ele tinha que apontar para a justiça, o que interessa é o que está feito. A gente terminou tendo um trabalho grande separando, isso aqui não cabe, né? Tipo assim, não está sendo discutido aqui, isso aqui tudo bem. Ou seja, a gente terminou tendo que ter uma interpretação da inspeção para poder fazer a nossa perícia judicial, quando de repente ela já podia vir assertiva, direcionada. E termina sendo um investimento numa perícia um retorno, porque melhora muito a possibilidade de sucesso, de pleito dele, porque a gente vai analisar provas, evidências, e as evidências que estão na mesa é uma inspeção, um documento, digamos assim, distorcido do que se pede num processo, né? Então a minha percepção muitas vezes é voltada à questão de economia, tá? Muitas vezes o profissional que elaborou a inspeção, ele nem sabe que a inspeção está indo para a justiça, porque não é um documento que deve ser levado à justiça, né? Existe um documento, um laudo apropriado para isso, que ele sim pode entrar e deve entrar, e por isso que a gente recomenda aos profissionais que coloquem nos laudos de inspeção, para quem está assistindo a gente, que aquele documento ele não deve ser usado para fins judiciais, ele deve ser usado administrativamente voltado a manutenções. Então, e se os profissionais tendo esse cuidado, aquele documento ele seria desconsiderado naquela análise. Como não tinha isso expresso naquele laudo, pode até ser que tivesse no contrato de gaveta deles que a gente não teve acesso, a gente terminou tendo que considerar aquela história do documento inadequado que estava lá, ou seja, fazer o possível com o que estava ali na mesa. Mas é uma confusão do mercado. O que é uma vistoria, o que é uma inspeção, né? O que é uma auditoria, o que é uma perícia e o que é uma consultoria. São as nossas 5 ferramentas de trabalho. Isso. Hoje a gente vê muito essa questão de até onde vai o escopo de cada uma. E aí a gente percebe que muitas vezes até alguns profissionais não têm muita essa percepção, e principalmente os clientes, né? Então acabam fazendo confusões do escopo de cada um, misturando perícia, como foi esse caso, perícia com a inspeção, que era para ser algo voltado para manutenção, né? Então... E a consultoria que vai dar para a gente o quê? A solução, né? O procedimento corretivo. Então, enquanto numa vistoria, é aquilo que a gente vê. Eu estou vendo aqui uma TV, não é? O que é da inspeção? Estou vendo uma TV que liga, que tem X canais, ou seja, a funcionalidade dela. Né? Numa auditoria eu vou ver o que está na nota fiscal. É a TV que está aqui?
E na perícia, poxa, por que que ela tá arranhada? Vamos entender a causa. Foi no transporte, foi alguém aqui usando, foi na montagem. E a consultoria seria como consertar, né? Não sei como corrige, assim, exceto no caso da TV, teria que trocar, que essas coisas não tem muito conceito. Diferente de prédio, que tem várias terapias, né? A gente pode proceder várias terapias e a consultoria ela vai trazer. São níveis de profundidade de trabalho, que muitas vezes são distorcidos pelo mercado, pelos profissionais e pelos clientes. Então falamos aí do caso simples, numa caixa de ar-condicionado, falamos aí de um caso judicial, onde instrumentos errados aí foram utilizados para caminhar com o processo, o que terminou afetando a nossa análise como perito imparcial. A gente tem que analisar aquilo que está no papel. E recentemente tivemos um caso do incêndio, né? Então houve um incêndio e a gente foi chamado de urgência para atender aquele incêndio. E terminou que quando chegou lá, o que era uma vistoria de constatação, a gente simplesmente ia constatar o incêndio, virou uma perícia onde a gente está lá procurando entender a causa daquele sinistro, né? Que a suspeita é que seja de pane elétrica, coisas do tipo, e a gente ainda está com esse trabalho em andamento. Me fala aí qual foi o cenário de vocês quando chega naquele lugar. Vocês que me acompanharam, a Beatriz não teve, vocês que me acompanharam. Quando a gente chegou naquele ambiente, naquele local, eu queria que qual foi a percepção de vocês para com o espaço e para com os proprietários. Caramba, o espaço ali totalmente queimado ali, rapaz, dá uma visão muito esquisita ali, como é que eu posso dizer, lembra assim, passou um vulto, o tempo que eu fiquei no quartel, né, que vi algumas coisas queimadas lá, o prédio queimado que a gente fez um treinamento, então me lembrei, veio aqui, guerra, cenários de apocalipse, exato, destruição tal, entendeu? Só tem explosão, mas queimado, né, e a pobre coitado do pessoal lá, os proprietários, estava abalado com aquilo dali, sem saber para onde que fazer, como é que deveria agir naquele momento. Ou seja, se chegasse uma pessoa falasse com uma coisa e o outro falasse outra, ele ia por dois. Vulneráveis. Exatamente. Ele não sabia como fazer a situação ali, como é que quem deveria agir. Então a gente estamos conseguindo botar ele na linha, né? Podemos dizer assim. Seguindo o caminho aí para ele conseguir estabelecer a operação do prédio, para ele conseguir acionar o seguro judicial. Então termina sendo, por exemplo, como você falou, chegou lá, cenário de destruição, apocalipse, né? Total. E aquele cenário de guerra mundial. Aí você vê a pessoa desolada porque tudo que tem está perdido. É basicamente cair uma bomba dentro da casa da pessoa. A vida dele tá ali, né? A vida da pessoa tá ali, né? Antes trabalhando para conseguir aquele prédiozinho ali, de repente. E aí o nosso trabalho termina ajudando muito essa pessoa na visão, tipo assim, o que falar, como se colocar, porque aí vem bombeiro, vem defesa civil, vem ITEP, vem polícia, e dependendo do que a pessoa se coloca, ela passa a criar provas contra si, né? Ou seja, ela toda errada, está vulnerável, quem que vulnerável não fala o que não deve, ou se confunde, ou acha que a orientação que teve de A, de B, de C é a correta. Então, nesse momento, a nossa percepção ela ficou muito satisfeita, mesmo que ela teve uma assistência técnica, a gente assumiu, naquele momento de vulnerabilidade dela, o controle da situação com relação às providências de engenharia que ela poderia tomar, sempre em conjunto com a assessoria jurídica, né? Que o nosso trabalho está sempre caminhando em conjunto com outras assessorias, né? Ou seja, a gente gera documentos para que o jurídico consiga trabalhar. E a partir daí, qual foi a sua percepção dela na segunda visita, quando a gente esteve lá? Porque da primeira estava na guerra, não vai ser de tudo. Foi no impacto na primeira, veja bem, não dá para dimensionar, porque nós que somos de fora, quando chegar lá a gente sofre aquele impacto. E não adianta só falar, não, porque estava tudo queimado, tinha odores, aquele lamaçal que acaba pela própria atuação dos bombeiros. Então isso aí, o semblante dos proprietários era de incredulidade. Pô, será que isso está... Que horas que eu vou acordar disso aqui, tá? Então não adianta falar para eles, não, tenha calma, tenha isso, tenha aquilo. Você tem que ir devagar, ir mostrando que no meio daquela sujeirada toda lá, ainda dá para limpar alguma coisa. Pô, o teu prédio não está danificado estruturalmente. Então vai procurando isso aí dentro do olhar que a gente tem, vai jogando para eles, vai acalmando. A ponto de na segunda vez... parecia que você estava conversando com outra pessoa. A pessoa você já tinha condição de conversar o que ele podia fazer, o que não podia fazer, quais documentação que tinha que ser. Então a pessoa já tinha um pensamento mais claro, e sentindo que estava tendo um respaldo.
sentindo que alguém Confiança, estava lá, né? De que chegou alguém ali para ajudar, para dar uma mão, ajudar, né? Porque quando a gente chegou lá, estava cheio de gente lá, palpiteiro tinha de monte, né? Então, acontece isso, acontece aquilo, ó, arrebentou tudo e perdeu tudo, aí não vai ter nada, aí não sobra nada, ó, não vamos ficar aqui porque pode desmoronar tudo, né? Então, nada que vai ajudar os proprietários, né? Vai ser o João da Pitacos. Conseguiu indo a ponto de depois poder ter uma conversa tranquila com eles, né? Que se tinham parado e agora tinha um norte sul. Exatamente. E agora, tudo bem, o que vamos fazer? Vamos dar continuidade. Nem que seja para minimizar os danos, as orientações servem, né? Ou para reconstituir ou para minimizar. Outro detalhe importante na perícia é a questão da construção dos documentos, né? Então, ou seja, a perícia ela não é uma coisa que a gente está aqui conversando, falando e vai dar nossa opinião para alguém. Isso vai pelo meio escrito, né? Então tem que ter muito cuidado com formatação, com ortografia, com as palavras que são utilizadas para passar a mensagem. E, Beatriz, você que faz essa parte aí pra gente de construção do laudo, você tem sempre o cuidado de revisar, além de português, está quase falando aí francês, né? Já está aí para caminhar nesse sentido. Você... É importante a escrita, é necessário. Você, por exemplo, você aqui está na posição de estagiária, né? Que você não é aqui na empresa, a gente não tem essa visão do estagiário. O engenheiro é aquele que tem o ato de resolver, de fazer. E você aqui dentro da empresa resolve coisas, sempre resolveu. E dentro desse desenvolvimento, é hoje a pessoa responsável por tanto construir os documentos como corrigi-los, né? Você tanto constrói como corrige. E você pega engenheiros, o Orca tem já a experiência, eu tenho, o Everson tem, e você quem corrige nossa ortografia, é você quem corrige o nosso texto, é você quem dá melhora esse contexto. Você se depara com situações que, tipo, poxa, ia dar um sentido diferente e o português, o que você fala da importância de corrigir? Sim, tem que ter esse cuidado, até porque vai ser um documento que muitas vezes vai ser lido por alguém técnico, mas também por alguém leigo. Então as informações têm que ter um sentido que ajude a organização, que ajude esse entendimento. Então tem toda uma sequência, além da sequência que é passada, tem normativas para isso, né? Essa sequência que a gente segue e que já ajuda na compreensão de todo o laudo. É falar para todo mundo, gregos e troianos, né? É um laudo que ele tem que estar falando para um juiz, para um técnico, para um advogado, para um leigo. E essa revisão é importante porque é onde a gente afina esse contexto, né? Dá essa conexão, esse funcionamento. E aí é onde a ortografia ela se torna relevante, a escrita ela se torna relevante, as ilustrações, os QR Codes com materiais de apoio, isso dá um trabalho danado. Para organizar, né? Mas a sequência, por exemplo, da parte da vistoria, a sequência que essa vistoria vai se dar para uma pessoa de fora poder entender. A gente, quando vai para as diligências, a gente está entendendo aquela sequência porque estávamos presentes. Mas uma pessoa que não estava, ela tem que entender a partir do laudo que foi construído. E aí é onde o seu trabalho se torna extremamente relevante para o sucesso da coisa. Então, ou seja, a importância do trabalho multidisciplinar é esse. Tanto que, semos aqui no setor de perícia e sempre recorremos a consultores. São parceiros que agregam no nosso trabalho com aquela expertise. A gente sempre tem esse cuidado, né? Ao longo dos anos foram inúmeras parcerias. A última delas foi numa desapropriação que a gente terminou fazendo, né? Um caso bem específico aí de vários hectares e temos que pedir auxílio para poder construir um documento mais conciso, já que de um lado tinha uma assistência técnica, de outro lado tinha o governo do estado e a gente ali para o juiz tendo que ter um trabalho sólido, né? Incontestável. Você não pode nem ir para um lado e nem ir para o outro, né? Você tem que ir ali ver qual é o correto. E todos os nossos trabalhos não existe, eu sou engenheiro e aquele engenheiro, pronto, eu sei tudo. Não, você sempre pega as informações, senta com outro engenheiro e vai tentando agilizar o trabalho, né? Eu acredito que com duas cabeças pensa melhor do que uma. Não, hein? Diga aí. Então fica um trabalho bom, né? Isso aí, gente. Tem um bom conjunto de normas, né? Exatamente. Trabalhamos muito com norma, precisamos ter essa parceria com todos os pessoal, né? E nós fizemos essa avaliação, aí estamos concluindo na realidade, né? E já pegamos vários dados para poder desenvolver essa avaliação, isso, né? Dados de mercados,
Porque a pessoa acha que se eu chegar lá, dar uma olhada no terreno... Esse igual aquele é tanto. Pronto, já... É um trabalho estatístico, né? Exatamente. Baseado, tem normativa. Então, pessoal, para vocês que estão aí assistindo esse podcast, tá? Foi uma palhinha um pouco aqui do que o setor de perícia trabalha, basicamente uma resenha. A ideia não é estar aqui falando de conteúdo técnico ainda, vão existir momentos para isso, workshops, cursos de imersão. A ideia é mostrar que existe aqui no setor de perícia um oceano azul. São poucas pessoas praticando essa atividade, até por se tratar de algo relativamente específico. E o nosso trabalho ele é focado em ser multidisciplinar. Então aqui a gente tem uma base, né, de engenharia, e a maioria das vezes a gente está conectando profissionais no mercado, onde alguém ajuda com instalações elétricas, outros ajudam com estrutura, a gente pega uma contenção, pega uma pavimentação, pega um incêndio, pega uma avaliação imobiliária, pega uma desapropriação. Então é onde a gente... Pega um caninho fora de lugar. Né? É onde a gente vai estar o quê? Trazendo um especialista que possa agregar. E o nosso staff termina quase funcionando como uma base para construir esse documento conciso, sólido, bem ilustrado, essa vistoria onde a gente tem essa anamnese confortável, adequada, de modo a orientar o cliente. Mas você que está em casa, que pensa em contratar a perícia, a gente não sabe de tudo não, mas sabemos quem sabe daquilo que a gente precisa. A importância do network, né? Conjunto de profissionais. E aí cada um dá a sua solução, aquilo que é especialista, e constrói algo bem sólido. Bem sólido. Eu tô feliz aqui pelo seu... É justamente isso, é network, é o que a gente faz. O nosso trabalho é pautado em soluções, e muitas vezes aquela solução que não está conosco, está com alguém ao nosso lado. E junto a gente consegue, além de ficar mais forte, fazer um trabalho muitas vezes incontestável. E a base da perita é essa, resolver problemas, é o que a gente procura trabalhar, através de mediação, de conciliação, de orientação, e justamente dessa vontade de fazer um trabalho diferente, aberto ao novo. Eu mesmo entrei nesse mercado com o objetivo de aprender, é como se estivéssemos ganhando para desenvolver, ganhando para aprender, para desbloquear skills, como diz meus filhinhos nos jogos aí, sempre desbloqueando. Cada serviço vamos aprendendo mais, né? Aprendendo mais, exatamente. Eu acho que essa ideia é por isso que Perícia me move. Eu acho que vocês estão aqui, né, com a perita também acompanhando esse propósito, né, de network, de desenvolvimento, de aprendizado. E eu sou muito feliz por ter vocês aqui no staff. Espero que a gente possa aí resolver muitos problemas ainda, conciliar muitas coisas e voltar para o segundo episódio aí do staff perita com outros casos, tá? Queria agradecer aí hoje, fantástico. E vamos para a próxima, né? Ó. Vamos para a próxima. Desde o caninho ao incêndio. Do caninho ao incêndio. Sempre, se a gente não tem a forma de fazer, a gente tem como procurar a forma de fazer. Certo? Então isso aí vai nos permitir crescimento, sem dúvida alguma. É a história do caninho, né, Bia? Ao incêndio, mas com ortografia, com ilustração, com cuidado. Exatamente, para facilitar todo o entendimento, tanto para o corpo técnico, como também para os leigos, né, que vão ter acesso. E Everson, os parceiros, né, que você como nosso gerente aí do setor de perícias, está sempre se relacionando aí com os parceiros, é importante entender isso para que a coisa flua, né? Exatamente. Assim podemos pegar mais serviços e desenrolar com o pessoal, né? Ver como é que vai ser cada serviço com eles para poder engrenar mais por serviço. Isso aí, pessoal. O PeritaCast de hoje encerra por aqui e vamos para o próximo episódio aí com o próximo setor, falar um pouco como a gente pode, nosso ecossistema pode ajudar vocês sempre com essa pauta de empreendedorismo, diferenciação, qualidade e entendendo que águia voa com águia.